Carona de hoje se encontra aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Horto, praticamente atrás do Jardim Botânico e junto à Floresta da Tijuca. Mas hoje nós vamos registrar a história de uma senhora que tem impactado a história do cristianismo, não apenas aqui no Rio de Janeiro, mas atravessando inclusive fronteiras do Brasil, chegando a outras nações. Vem comigo nessa carona. Muita gente conhece esse condomínio aqui, condomínio Dona Castorina. É um condomínio antigo, praticamente deve ser um dos primeiros construídos aqui nesse lugar, prédios, né? E é aqui que a gente vai conhecer a história da Dona Homera. Chegamos aqui na rua Modesto Brocos, no número 31, e é aqui onde Dona Homera reside. Mas tem um detalhe, e esse detalhe, que está escrito na porta da casa dela, é que vai desvendar por que essa mulher marcou a história do cristianismo. Vou mostrar para vocês agora. Bom, como vocês viram na plaquinha, né? Dona Homera, casa de oração. Esse é o segredo dessa mulher que está impactando, através da vida dela, indiretamente, a história do cristianismo aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente. Porque foi através desse trabalho de oração que ela vem desenvolvendo há pelo menos 40 anos, que surgiram vários líderes evangélicos, hoje no nosso país, como o missionário R.R. Soares. Para a gente conhecer um pouco mais da história dela, nós vamos agora, aqui dentro do condomínio mesmo, nos dirigir à casa de oração, onde Dona Homera atende as pessoas. Uma sexta-feira, no dia de hoje, ela não se encontra em casa. Ela já está lá desde 8 horas da manhã até 10 horas da noite, atendendo as pessoas. Isso ela faz pelo menos uma vez por semana, pelo menos há 40 anos. Vamos comigo! Bom, gente, é aqui no finalzinho da rua Modesto Brocos, bem pertinho, né, dali da casa da Dona Homera, que se encontra nessa ruazinha esse ponto de pregação. Já existe aqui mais de 40 anos e tem impactado a vida de muitas pessoas que vêm receber as orações aqui no nome de Jesus. Vamos lá conhecer? Dona Homera, prazer, Cristiane Postigo, tudo bom? Um prazer nosso estar aqui para registrar um pouco da história da senhora, do ministério da senhora, do que Jesus tem feito, né? Na vida de muitas pessoas através da vida da senhora. Sim, está muito bem. Podemos sentar para conversar? Podemos. A gente tem ouvido falar muito da senhora através de homens de Deus, como o missionário R.R. Soares, né? Ele passou por aqui nessa casa de oração? Não foi propriamente aqui não, mas eu tinha, na ocasião, eu estava fazendo trabalho na minha casa. É onde ele foi lá e passou alguns dias, alguns meses, para querer saber de Deus se ele ia ser missionário ou ele ia ser médico. E a senhora é nascida onde? Foi desde o início da sua vida, foi caminhando com Jesus? Onde a senhora nasceu? Em Muniz Freire, onde o R.R. Soares nasceu também. O Itaizinho é o apelido do pai dele. Altair. A senhora chegou a conhecer o seu Altair? Eu conheci o pai do R.R. Soares. E chegou a conhecer o missionário pequeno? Pequenininho. Tinha os outros irmãos dele, né? Então, aí ele foi quase que o último neném
E o seu Cornélio era o patrão do meu pai. O seu Cornélio, pai, o avô do R.R. Soares. E a senhora já tinha ouvido falar do batismo com o Espírito Santo antes de ser batizada? Eu ouvia falar, sim, porque o meu esposo, ele era da Assembleia de Deus. Depois que a senhora foi batizada com o Espírito Santo, o que mudou na vida da senhora? O medo desapareceu. O medo é uma coisa, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência muito grande sobre o medo. O medo desaparece. O medo desaparece. Como começou esse ministério de orar pelas pessoas? Começou na minha casa. No início eram cultos? Como eram? Era individual. Louvores e batismo com o Espírito Santo. E o inimigo, de vez em quando, queria se salientar. Eu expulsava ele. E Deus me deu todos os dons para mim começar a trabalhar com as pessoas de várias tendências, né? As pessoas queriam saber de mim como é que era esse batismo com o Espírito Santo. E eu, sem saber, explicava, segundo o Espírito me dava, que significava batismo com o Espírito Santo. Então, todos queriam saber que batismo era este. Teve um que ele era porteiro na Avenida Copacabana, e ele queria saber como é que era esse batismo. Então, eu falei com ele que o Espírito Santo de Deus descia com fogo sobre aquecendo a gente, e a gente começava a falar em línguas. E ali, naquela hora, ele começou a falar em línguas, e até o nome dele era João. Depois que a senhora foi batizada com o Espírito Santo, a senhora começou a orar pela libertação dos oprimidos? Ali na Vista Chinesa, ali no açude ali, tinha uma pessoa que... o doutor Valnei, justamente, o doutor Valnei, eu vou lembrando agora, Dona Ruth, toda manhã eles iam lá em casa para orar. Então a gente orava ali no ponto final do 409, abraçado numa árvore. A gente tinha tanto amizade daquela árvore, uma alegria tão grande do Espírito Santo. A gente chorava até ali. Doutor Valnei, Dona Ruth, ele engenheiro das Furnas. Então foi os primeiros que eu aceitei, que ganhei para Jesus com o batismo com o Espírito Santo. Aí que começou os trabalhos da mata. Dali que começou a gente indo para as matas. E o que vocês faziam nas matas? Orava de joelho. Orava de joelho, mas aí começou as pessoas que estavam, os macumbeiros, indo para as matas. Eles tinham os grupos, às sextas-feiras, eles tinham os grupos que subiam. Então, dali foi aumentando o terreiro, aumentando. No fim, foi parar ali no Lago dos Leões, lá em cima, uma família que morava lá. A gente ia pelas matas e parava ali. E dali foi aumentando, chegou a ponto de ter 661 terreiros de macumba. Aí que começou. Os demônios conhecem muito bem a gente, e a gente conhece muito melhor o diabo pela palavra de Deus. Aí a gente começou a orar para derrubar os terreiros. E eu morava no terceiro andar. E no terceiro andar, então, tinha um dos pais de terreiro,
tinha um quadrado que ele estava fazendo uma casa para os santos, que eles falavam, né? Tinha um quadrado lá, mas ele subia em frente ao apartamento que eu morava ali, ele subia e eu com a Bíblia no Salmo 91 aberto. Ele cruzava as costas e eu com a Bíblia, Salmo 91. Salmo 91. Aí ele parava e falava assim, você não tem o que fazer, não tem prato para lavar, não tem roupa para lavar, não. E eu estava, Salmo 91, Salmo 91. E muitas vezes eu fui espraguejada que eu tinha, aí eu passei a visitar as pessoas, distribuir folheto. É isso que é o evangelismo, o batismo com o Espírito Santo traz uma sede de almas para Jesus. Vamos fazer o seguinte então, vamos visitar alguns locais que a senhora viveu esses momentos maravilhosos com Deus? Vamos? Vamos. Então tá, vamos lá então. Homera Silva nasceu no estado do Espírito Santo. Filha de colonos da antiga fazenda de Cornélio Soares, Homera conheceu o Evangelho de Cristo ainda criança. Na adolescência, ela se muda para o Rio de Janeiro a trabalho. Ali, teria início uma nova fase de sua vida. Foi aqui na primeira igreja batista em Ipanema que Dona Homera foi acolhida pelo povo de Deus quando chegou do Espírito Santo. Sempre ganhava muitas almas para Jesus. Então as pessoas queriam saber onde era a minha igreja. Aí foi inaugurada aqui essa igreja, Batista de Ipanema. Tinha coral, tinha sociedade de moças na igreja, tinha sociedade de senhoras, tinha adolescente. Acompanhamos Dona Homera até a Praça General Osório, em Ipanema. Toda manhã a gente ia para General Osório com João Batista Trindade pregar o Evangelho. A gente ia tocar acordeon. A mocidade fazia trabalho aqui, juntava todo mundo aqui, cantando, louvando e pregando. Então cada um dava assim lia um trecho bíblico e o povo vinha juntando. E a gente fazia apelo das pessoas que queriam aceitar Jesus, então vinha muita gente levantando a mão querendo Jesus como Salvador. Viu aqui nessa praça. Eu tenho uma grande lembrança dessa Praça General Osório. Ela também descreve com mais detalhes os frutos daqueles gloriosos dias de evangelização. Teve uma família lá do terceiro andar que ficava com raiva. Jogou um tomate e até sujou o paletó do pregador. Ele apanhou aquele tomate, plantou no quintal dele e passou 2 meses, o tomate já tinha tomate. Aí ele trouxe e marcou o apartamento e bateu lá e entregou o tomate. Foi uma lição daquele povo e ele aceitou Jesus Cristo como Salvador e pediu perdão. Nesse local também, ela cresceu espiritualmente a ponto de ser batizada com o Espírito Santo de Deus. Batizada com o Espírito Santo e labareda de fogo, foi uma coisa tão maravilhosa que as pessoas falavam que é o Espírito Santo. Teve um moço chamado Miguel, que ele pôs o carro dele aqui na porta. E depois, quando terminou o trabalho de vigília, quando ele chegou aqui, o carro dele não estava. Aqui mesmo. Não estava o carro.
eu chamei todos eles para ajoelhar. Eu chamei e falei, Deus está chamando vocês todos aqui a ajoelhar, porque o carro vai dar a volta e vai ficar no mesmo lugar. E agora vamos lá. O carro estava no lugar. Esse foi o começo da obra do Espírito Santo que estava no combate. Daí eles começaram a acreditar. Há dias já estavam indo na minha casa para saber como é que era esse batismo de fogo. Tinha a senhora do Dr. Valnei, que também ia muito na minha casa. Ela disse que cria, que lá na terra dela sabia desse trabalho, esse tipo de trabalho do Espírito Santo. Mas ela queria ser batizada com o Espírito Santo, mas não queria falar em línguas. Foi uma bênção muito grande, porque ela começou a orar e Deus desceu sobre ela línguas estranhas. Ela começou a falar em línguas estranhas. O padeiro chegava, ela estava falando língua estranha, saía línguas estranhas. Ela falou uma semana em línguas estranhas, não falava em português. Línguas estranhas. Ousadia e intrepidez passaram a fazer parte da vida de Homera desde então. Minha mãe já teve envolvimentos com espíritos malignos durante muitos anos, e o inimigo até usava ela para curar pessoas, mas aconteceu que ela teve um câncer na garganta. O diagnóstico era carcinoma diferenciado na laringe. Tomou 70 aplicações de cobalto, a quimioterapia mais forte, estava desenganada. Nessa época, aqueles espíritos instruíam meu pai para também abandoná-la, não ajudou. Eu era criança, era pré-adolescente. Bom, e um dia eu estava pegando um táxi para ir de um hospital para o outro, fazer o tratamento, e o taxista falou da irmã Homera. O taxista deu o telefone, ela estava com câncer. Deu 2 meses, os médicos já tinham no exterior, no interior, não teve jeito. Câncer da cabeça aos pés. Ela chegou aqui, na sua casa, aqui embaixo, e começou a falar em línguas lá, mas eram tudo demônios, né? Aí a Homera, pode falar mais, discernindo que aqui não era não vinha do Senhor, não era do Espírito Santo, eram demônios, falando línguas estranhas deles, né? E fala mais, agora eu vou expulsar vocês todos, que é tudo demônio. Aí começou um trabalho de escavação, como ela falava, de meses, trabalhando e libertando, e Deus ia libertando e curando a minha mãe, até que ela ficou totalmente liberta e totalmente curada do câncer. Ao ponto do médico não entender nada, que tinha dado o diagnóstico de carcinoma na laringe, que acompanhou aquilo tudo, viu e não acreditou, mas já estava curada, foi curada. E começou então a orar por mim. E eu vivia mais na rua, vivia uma vida completamente em drogas, em prazeres. O que me desse prazer, eu não media esforço. Eu comecei a vir na Homera pelo convite da minha mãe, ela me convidou, eu não queria vir no início, mas depois comecei a vir. E estava um dia aqui em 92, em junho de 92, eu estava aqui na Homera, na casa dela, aqui embaixo, e uma pessoa estranha que nunca tinha me visto foi orar por mim, não me conhecia, fez uma oração breve, bem breve, bateu no meu ombro e falou com essas palavras, eu me lembro, isso tem 23 anos, eu me lembro que foi assim que ele disse: meu amigo, tem um laço de morte para você, mas não te preocupes, Jesus te ama muito, não vai deixar você morrer e vai tirar você do vício que você tem por bem ou no sangue, você que vai escolher. E um dia depois, foi na sexta-feira que eu recebi a oração, no sábado na festa, voltando para casa com os colegas de carona, eu e mais 5 amigos no Monza, o carro 160 capotou 8 vezes. Eu e mais 5, desses 5, 3 nada sofreram, um deles quebrou o queixo, o outro quebrou o joelho. Eu fiquei 11 dias em coma, 3 traumatismos cranianos, perda da memória, perda da consciência, quebrei 6 dentes, abri o lábio em cima e embaixo, fiz cirurgia plástica, quebrei o nariz em 2 lugares, fiz 3 operações no nariz. Ainda ficou torto o nariz, depois de 3, você imagina como estava, né?
Tá torto meu nariz ainda, se você olhar por baixo. Tive o fundamento do lado esquerdo do rosto, uma pancada quase no olho. Traqueostomia para respirar por aqui. Dissecaram minha veia no braço esquerdo, braço direito. Tive pleura no pulmão. Hemiplegia, ou seja, o lado esquerdo todo paralisado. Não mexia o lado esquerdo, a perna, o braço. Eu falava com dificuldade, só mexia metade da boca. Fui para casa, fiquei um mês em casa, voltei no médico para controle. O médico me disse com essas palavras: você não sabe o que você teve, você é um milagre. Se você escapasse da morte, não é nem para você saber qual é o seu nome, você está perfeito. Eu fiz avaliação neuropsicológica, psiquiátrica, fiz meses trabalhando em fisioterapia depois do acidente e não tive nada, assim, não ficou nenhuma sequela. Isso foi em junho de 92. Em novembro, eu estava com a mente melhor, né, assim, mais consciente. Falei para minha mãe: mãe, eu parei de beber, parei de usar drogas, dá glória a Deus. Mas eu não quero me converter, porque eu não estou preparado ainda. Mas eu vou lá na Almera. Eu vou lá na Almera e vou começar a igreja aos domingos. Então eu estava na Irmã Almera, estava batizado já, estava vendo a Irmã Almera. Aí nesse dia ela orou por mim. Lembra a oração que ela fez por mim na casa dela? Senhor, ela fez uma oração breve, meu irmão. Falou assim: Senhor, completa a obra no teu filho. Aí eu, pela primeira vez, fiquei cheio do Espírito Santo, pela primeira vez. Aí eu fiquei assim, muito bem, muito cheio de paz. Aí quando eu levantei, mas você não abre a boca, você ficou mexendo a boca, abre a boca. Quando eu abri a boca, Deus tinha posto na minha boca 4 dentes de ouro. Aí eu digo, na hora me converti, na hora. Lembro qual foi a minha reação? Foi o dia mais feliz da minha vida. Então essa paz que o servo do Senhor tem, a serva do Senhor tem, isso é maior do que qualquer coisa que eu tenha experimentado antes. Então, eu nunca mais precisei usar droga, nunca mais precisei fazer aquelas coisas que eu fazia, nunca mais tive uma vida promíscua, nunca mais tive uma vida perigosa, me arriscando em morro, e tantas coisas que eu fazia em busca de uma paz. Eu também achava que eu não queria casar. Não, porque eu achava que ter só uma esposa que não ia ser tão divertido. Eu queria me divertir. Então, Deus me deu uma esposa, me deu um casamento, me deu uma vida nova, me deu uma empresa, me deu paz. Nós nunca estamos sozinhos, Deus sempre está conosco, amém? Essa autoridade espiritual, Homera ensinou aos frequentadores da casa de oração. Uma dessas pessoas foi o jovem Romildo Ribeiro Soares. Ali está uma senhora ali chamada Dona Homera. É uma garotinha de 38 anos. Fica em pé, Dona Homera. Quando ela tinha 50, dá uma voltinha para todo mundo ver. Olha que hora simpática. Essa é uma das servas mais usadas por Deus que eu já vi na minha vida, pessoal. Eu, quando tinha 20 anos, eu ia na casa dela quase toda quarta-feira. Hoje é quarta-feira, começava às 7 da manhã até 10 da noite. A reunião não parava, ela em jejum, atendendo o pessoal lá no horto florestal. O pessoal chegava, tinha que colocar o joelho no chão e Deus operava muito. Quando ela afirmava que tinha um demônio, só parava de orar quando o demônio saía da pessoa. Não adianta esconder, não adianta. E o bicho manifestava. Hoje já está com 88, não, 38, 50 jogou fora também, para que falar do passado? Ele apareceu, ele teve uns 2 meses lá em casa, umas quarta-feira ele ia para orar. Eu tinha, depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, aí ele queria saber, ele estava se preparando para a medicina e só faltava russo. Aí ele começou a orar, simplesmente. Orando, eu já estava batizada com o Espírito Santo e eu nem sabia o que ele estava querendo. Então, aí orando, toda quarta-feira eu orava em casa. Eu falei em inglês e ele interpretou. E eu falei, e aí continuei. E ele ajoelhado assim no canto da sala. Aí ele fala, pode continuar. Eu continuei orando e Deus me deu francês. Ele interpretou, porque ele sabia. Então, aí chegou um ponto, começamos a cantar uns corinhos. Aí começamos a orar outra vez. Aí, nesse período, ele pediu a Deus que
que desse o russo, que ele estava com a prova de russo, a última para medicina. Mas estava ali que estava a dúvida dele. Aí eu comecei a orar, e depois de cântico espiritual. Então, aí Deus me passou para as línguas estranhas novamente. Então, nesse discernimento que eu fui falando, ele foi discernindo em russo, eu falando em russo, eu nunca... E ele interpretando. Aí ele chegou ao ponto que ele queria. Deus falou para ele que o campo dele seria o mundo inteiro. Então, nisto, não falei com ele o que eu tinha visto, não. Mostrou o mundo inteiro como uma lua cheia. Uma lua cheia que está ao mesmo tempo aqui, em Minas e Estados Unidos, África. Pega o mundo inteiro sem 1 milímetro de fora. Mas hoje eu vejo, ninguém foi tomado como ele. O mundo inteiro, assim. Coisas que é admirável. Um menino que cavava na terra, sentava na terra e com a enxadinha pequenininha, arrancando batata. Hoje está lá o mundo inteiro. O mundo inteiro. Diz Romanos 10:14. Pois se invocará Aquele em quem não creram, aquele em quem não creram. Jesus. E como crerão naquele de quem não ouviram? De quem não ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem pregue. Oh, a Escritura Sagrada diz: Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, as boas novas a respeito de Jesus. As boas novas de Jesus. Acende uma luz e deixa brilhar a luz que é Jesus, que a todos pode salvar. Ninguém pode esconder, nem não pouco apagar a luz que é Jesus, que a todos pode salvar. Acende uma luz e deixa brilhar a luz que é Jesus, que a todos pode salvar. Ninguém pode esconder, nem não pouco apagar a luz que é Jesus, que a todos pode salvar. É maravilhoso ouvir o depoimento de uma mulher de fé cheia do Espírito Santo. Pena que nosso tempo acabou. Se você foi edificado por esse programa, não perca o Na Carona da semana que vem. Até lá! Que a todos